Operação Império Negro. O nome muito sugestivo, inclusive a enriquecimento ilícito. Eu estou recebendo hoje o delegado de polícia, Dr. Vitor Leal, que vai começar dizendo para nós o que realmente significa essa operação. Doutor, muito bom dia, o senhor está aqui no nosso jornal. Muito bom dia, muito obrigado, Sérgio, pela possibilidade de poder estar representando a Polícia Civil aqui no seu programa de conotação não só municipal, mas estadual. Muito obrigado. A Operação Império Negro foi uma operação que já houve uma investigação por mais de um ano, tendo como foco principal defraudações, ilícitos tributários contra a Fazenda Pública Municipal e Fazenda Pública Estadual. Então, na data de ontem, foi deflagrada essa operação em vários municípios, com mais de 33 equipes da Polícia Civil, não só do sul do Pará, regiões como Tucumã, Xinguara, mas também aqui em Marabá e em outros locais. A inteligência da Polícia Civil se fez presente e foi um sucesso a operação. Conseguimos aí cumprir os mandados de busca e apreensão, bem como os mandados de prisão. E agora a investigação ela vai continuar no intuito de criminalizar e evitar, já que sabemos que gera um rombo muito grande para a Fazenda. Todos os envolvidos nesta operação foram presos, doutor? Não, alguns estão na possibilidade de serem a qualquer momento presos, mas a grande parte já foram presas e todas as buscas e apreensões cumpridas. Os que não foram presos já são considerados fugitivos? Já estão na qualidade de foragidos. Foragidos. E aí a recomendação que nós damos é de se apresentar juntamente com seus respectivos advogados, seus respectivos representantes legais, para que ocorra aí a continuidade do processo e isso seja criminalizado através da justiça criminal. Eu só lamento uma situação. A gente percebe que as polícias têm se empenhado tanto, não é fácil. Primeiro, deflagrar uma operação como esta, porque necessita de muitos recursos, inclusive cabais, de provas cabais, e assim como a polícia age, os bandidos também agem, principalmente com a evolução da tecnologia. Então, você vê como o senhor acabou de dizer, um ano estudando, e não pense que é um ano só trabalhando uma horinha no caso, não. É um ano trabalhando 24 horas por dia, não é isso, doutor? Perfeitamente. Nós temos o nosso trabalho de inteligência e aqueles que estão responsáveis por levantar as situações, eles ficam de manhã e tem o sistema de rodízio, que alguns ficam à noite também fazendo todo o acompanhamento e o levantamento. Aí quando a polícia sai à busca, prende os caras, é o que eu digo no dia a dia, é o trabalho de enxugageiro da polícia. A polícia vai lá, põe a mão nos caras, muita gente enriqueceu de forma ilícita, por isso o nome da operação. E aí quando a polícia bota acima, aí o cara, aí vem um advogado, não sei botar advogado não, advogado, que faz o copiar colar no Google, vai no Google lá, petição para soltar, copiou, colou. Aí chega lá para o juiz, doutor, meu cliente está aí o juiz tem que soltar. Como fica o delegado? O senhor que é professor também de direito penal. É uma situação, Sérgio, que infelizmente são ossos do ofício, né? Nós fazemos um trabalho muitas vezes hercúleo, são profissionais aí que eu realmente tiro o chapéu, que já tem mais tempo de polícia do que eu, mas a gente sabe que o nosso papel de delegado de polícia está sendo feito. A partir do momento em que judicializamos a coisa e gera uma certa problemática através do judiciário, do Ministério Público, gera uma certa carência para nós, mas infelizmente nós precisamos entender que o nosso papel de poder judiciário, de polícia judiciária foi feito. É o que eu digo, sabe o que os senhores têm que trocar? Os senhores políticos, que fazem leis brandas, com brechas, e aí os caras ficam ricos, aí o senhor vai para o hospital, não tem uma agulha, não tem injeção, não tem uma maca, porque o dinheiro é desviado, o seu filho vai para a escola, não tem uma condução legal para levar seu filho chega lá debaixo de um calor terrível, tem crianças que chegam a andar aí 5 horas para ir para a escola, volta no final da noite já, se arriscando uma onça, pegar uma cobra, um carro, um tarado, né? Porque o senhor volta errado, o senhor e a senhora voltam errado, e aí é o que acontece. Eu sempre prestigio muito os nobres policiais da nova geração, são homens extremamente preparados para hoje ocupar. Eu me sinto bem, hoje você chega na delegacia, eu tenho 27 anos como repórter de polícia. Antigamente a gente chegava na delegacia, sentia-se mal. Você hoje entra na delegacia de polícia, é bem tratado, pois não, posso ajudar. O próprio delegado, que é a autoridade máxima da delegacia, é o primeiro a dar boa tarde, bom dia, boa noite. Perfeitamente. Não é? Exato. É o que eu lamento hoje, exatamente isso no país. Agora, doutor, eu quero aproveitar, o senhor que é um
um especialista em crimes cibernéticos. Hoje em dia o crime de internet está virado danado aí. Só me diga uma coisa, quem pratica crime pela internet fica impune, doutor? Bem, essa pergunta é uma excelente pergunta. O que acontece? Na verdade, e que pese existirem 2 livros excelentes de 2 delegadas aqui do estado do Pará, que está sendo divulgado no nível nacional, que fala sobre crimes cibernéticos, e que pese falarmos de crimes cibernéticos, na verdade, são crimes comuns que acontecem por meios cibernéticos. Então, o crime contra a honra, seja a injúria, a difamação, não deixam de ser crimes contra a honra, apenas acontecem por meio da internet. E esse caráter do exibicionismo exacerbado, em que pese o direito à liberdade de expressão ser um direito constitucional, também devemos ponderar o direito à liberdade de imagem da pessoa. Então não é porque nós temos hoje um recurso tecnológico que nós vamos expressar ao alvedrio que nós queremos. Isso gera uma responsabilidade criminal, isso gera uma responsabilidade civil. Então hoje nós temos, através do Internet Protocolo, que é a possibilidade de fazer o rastreamento daquelas pessoas, e através disso nós estamos responsabilizando criminalmente aquelas pessoas que de maneira desavisada, que de maneira despropositada, acaba propalando determinadas mensagens, determinadas divulgações que gera aí a mácula da honra da pessoa. Né? Chamar, por exemplo, colocar a foto, é muito comum, você coloca a foto de alguém na internet, se passando por uma pessoa, né, que já há uma falsidade ideológica. Perfeito. A falsidade ideológica, depois ela começa a denigrir a imagem, chamando a pessoa daquilo, dizendo que a pessoa é aquilo, outro, já é um outro crime praticado. Perfeitamente. Né? E, doutor, tem um crime aí, inclusive na quarta-feira que passou, aliás, na segunda-feira, nós colocamos um crime de internet, onde um cidadão havia sido, alguém colocou a foto do cidadão, aconteceu um determinado crime, isso foi em Caruaru, Pernambuco, mas acontece no Brasil, e alguém botou a foto do cidadão e disse: esse é o cara que matou aquela pessoa. E o cara não tinha nada a ver com isso, ele foi até a delegacia de homicídio, se apresentou. Isso é um crime gravíssimo, né, doutor? Gravíssimo, que pode gerar, através da situação em que a população revoltada com o crime, ele pode vir a ser linchado, pode vir a ser agredido, a família dele perseguida, sem necessidade, já que ele é inocente. Então, uma situação dessa, como por exemplo também tirar foto de pessoas mortas em acidentes de trânsito, em homicídio, que é veiculado na internet, isso gera o crime de vilipêndio ao cadáver. Isso gera uma situação não só criminal, mas também uma situação de responsabilidade civil através de danos morais aos parentes daquela pessoa. Então nós precisamos, na qualidade de cidadãos, ter muito cuidado com o que nós veiculamos na internet. Hoje é muito fácil da gente ter, através de um aparelho telefônico, a possibilidade de estarmos conectados com o mundo todo. Mas a partir do momento que gera essa facilidade, também gera um problema muito grave, que é justamente a repercussão que isso pode vir a gerar. Né? O senhor falou em vilipêndio de cadáver, inclusive muito bom esse texto que o senhor apresentou aqui, porque o que mais se vê na internet, o senhor que é polícia, nós que somos imprensa, nós temos o maior cuidado do mundo quando existe alguém morto, um acidente que envolve uma pessoa. O senhor, como polícia, muitas vezes tem até o cuidado ao ligar para a família para dizer: olha, aqui a senhora é o que de ser fulano de tal. Ele aconteceu um acidente com ele foi para o hospital, e muitas vezes não é nem você já está morto, mas o cuidado de não chocar a família. Essas pessoas vão lá, fotografam, né? Um camarada, inclusive, muitos agonizando, como foi um caso de um avião que caiu aqui no Pará, o piloto agonizando, as pessoas agonizando, cenas terríveis, e que aquilo marca a família, e as pessoas põem na internet, sabe, sem dó nem piedade, no objetivo de ter likes, de ter curtidas e etc e tal. Isso é um crime gravíssimo e dá cadeia, não é, doutor? Dá cadeia, e assim, o servidor público, ele tem que ter a sensibilidade, é até autoexplicativo. Se nós somos servidores públicos, nós temos que servir ao público. Então, se nós estamos ali na qualidade de delegado de polícia e de investigador, escrivão, a partir do momento que nós falarmos com o ente querido, temos que falar com uma certa ponderação. Só que as pessoas aproveitam esse recurso tecnológico para tirar foto e etc e tal, de maneira que gera um choque. E já aconteceu, Sérgio, de determinados entes queridos morrerem por infartos fulminantes em função do choque. Então nós precisamos ter essa ponderação, esse cuidado muito grande,
E a Polícia Civil, ela está com uma orientação para aquelas pessoas que estiverem no meio fotografando, recolher os celulares, e quem for à delegacia vai responder pelo vilipêndio ao cadáver. É uma maneira de nós tirarmos essa cultura comezinha e ruim de ficar se valendo da desgraça alheia. E sem contar que acaba violando o local da área do crime. Quando a perícia chega, você já entrou na área do crime, já pisou até numa cápsula de bala, qualquer coisa, tirou a característica do crime. Bem, muito bem dito. O que acontece? Muitas vezes já chegamos ao local de crime, eu trabalhei 2 anos na delegacia de homicídios, eu já cheguei em local de crime que assim que eu cheguei, a pessoa já chega com um saco com as cápsulas na mão. Ou seja, o local, a estrutura, a dinâmica dos fatos, das cápsulas, das gotas de sangue, aquilo tudo já não presta mais. Então, infelizmente, prejudica toda a investigação por parte daquela pessoa mais desavisada. É fundamental que se o cidadão está cobrando da polícia, que é o seu direito, cobrar da polícia a resolutividade dos crimes, é fundamental que o cidadão também provoque de maneira a auxiliar a polícia nesse sentido. Então, quer dizer, se a polícia chegar, atenção para você, eu não sei aonde nesse momento o nosso jornal está sendo visto, mas vale para todo o Brasil, se a Polícia Civil chegar no momento de um crime ou de um acidente e você estiver filmando, os celulares serão recolhidos. Recolhidos. A ideia é recolher e a pessoa, quando for pegar o seu aparelho telefônico na delegacia, responder criminalmente. Muito bom. Eu sinceramente, eu acredito. Mas isso é só para o Pará ou vai para todo o Brasil? Não, é o entendimento inicial aqui da região, tá? Porque esse é um intuito que nós estamos fazendo justamente para diminuir, e acredito que seja a nível nacional, né? Porque hoje nós trabalhamos com a ideia da criminalização sob o efeito constitucional, e a imagem da pessoa é um direito constitucional. Não só a pessoa no Estado quando está viva, mas também a pessoa morta. E isso vale, inclusive, para você que é curioso. Aí você diz que tem um site de notícias. Você precisa ser jornalista primeiro para ter um site de notícias. Ser credenciado conforme a lei. Né? Porque os veículos de divulgação, como televisão, rádio e jornal, eles têm uma outorga para trabalhar. Tanto é que, eu vou até dar um conselho para o senhor que se alvora de ser imprensa sem ser. Nós temos uma coisa chamada DRT, que é Delegacia Regional do Trabalho, que é um registro de imprensa. Ali nós somos protegidos sobre lei de imprensa quando estamos a serviço e trabalhando de forma correta. Se um delegado ou um policial civil lhe abordar e pedir a sua DRT e você não tiver, o senhor pode ser, inclusive, arrolado como falsidade ideológica ou trabalho irregular, exercício ilegal da profissão. Eu estou certo, doutor? Sim, há o entendimento de que precisa haver a regulamentação por parte desses fatos, de maneira que os profissionais da área da imprensa precisam estar preparados para tal. O saudoso jurista Rui Barbosa, certa vez falou que a imprensa é a caixa de ressonância para a sociedade. Então, como caixa de ressonância, o profissional, o repórter tem que ser um profissional, um exímio profissional, para repassar de maneira transparente, de maneira própria e, acima de tudo, de maneira neutra. Pronto, está aí o recado. Eu quero agradecer ao nobre delegado, doutor Vitor Leal, que veio essa manhã nos conceder essa entrevista esclarecedora. Nós falamos aqui de crimes da internet, sobre a ação da Polícia Civil e também com relação à questão do vilipêndio de cadáver. Quando você invade uma área, além de você destruir a área de crime da Polícia Civil, você também está cometendo um crime de vilipêndio, né, doutor? Com certeza. Se me permite só uma parte, meu amigo, é só comunicar à população que hoje o delegado-geral e o secretário de Segurança estão presentes aqui no Sudeste do Pará, no intuito de apresentar novos investigadores e escrivães, e semana que vem novos delegados para reforçar a segurança pública aqui. E você sabe que durante esses anos que eu estou aqui, quem mais pediu reforço ao governo do Estado fui eu, para a Polícia Civil e Militar. Sempre bati nessa caixa aqui de que a Polícia Civil estava operando numa cidade muito grande, uma cidade de médio porte, mas com teor de capital e com pouquíssimos policiais, tanto para a área de investigação, quanto para a área que o delegado exerce, que é a área de comando. E realmente eu recebo muito surpreso agora, sinceramente. Eu sou jornalista, mas não sei de tudo, né? A gente vai aprendendo aos poucos, as notícias do dia a dia. Então, para mim, é uma notícia muito bacana, feliz para essa cidade, e eu me sinto responsável por ter também participado, como sociedade, desse pedido ao governador Simão Jatene. Muito obrigado, governador.
Eu agradeço, Sérgio, pela entrevista, e a delegacia, a Polícia Civil estará sempre de portas abertas, não só para você, mas para todos os cidadãos que queiram não só tirar uma dúvida, mas acima de tudo que queiram a satisfação da Polícia Civil na qualidade de Polícia Judiciária. Muito obrigado, doutor Vitor Leal. Nós vamos rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Pode rodar. Estamos apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França.